Amém. Obrigado, pastor André. Boa noite, gente. Privilégio de poder estar com vocês aí. Podermos juntos dar uma recarregadinha nas baterias, né? Sempre falo que o culto de quarta-feira, ele tem uma das utilidades dele é essa, né? A gente recarregar as baterias para concluir bem a semana, né? Lembro que logo depois que a gente casa, né? A gente está o tempo todo querendo dar uma passadinha na casa do pai, na casa da mãe, né? E ali dá uma recarregada, né? Dá um cheirinho ali, um abraço e tal. Come uma comidinha da mãe também, né? Para não perder o costume, né? E vir a igreja é um pouco disso também. É você vir à casa do pai. É sentir a presença dele, receber um abraço dele, né? Mesmo que não seja o abraço físico, né? Mas o fato de estar aqui na igreja, a gente recebe esse abraço, esse benefício, né? De termos a Deus pertinho da gente, né? Não que a gente não tenha em casa, claro que a gente tem, onde a gente estiver, mas vir à casa do Pai é um privilégio, né? Uma bênção muito grande também. Agradeço aí o irmão Edson, né? Que convidou para a gente estar aqui com vocês hoje. E eu quero pregar para mim hoje. Como assim, pastor? Você é convidado para pregar para a igreja. Eu falei, não, primeiro eu quero pregar para mim, porque a mensagem de hoje ela é para mim. E se vocês quiserem que ela seja para vocês também, fiquem à vontade. Eu terei o prazer de estar compartilhando, né? Porque Deus falando comigo, eu não posso ser egoísta também sem compartilhar a vocês, né? Mas a mensagem de hoje, ela tem um destino. Ela é para mim e ela serve para todos os homens da igreja. Eu percebo que hoje a maioria aqui é homem, né? Pelo menos os que estão presencialmente aí são homens, né? Temos poucas mulheres. Talvez aí em casa tenha mais mulheres, né? Mas aqui tem mais homens. Então a mensagem é para mim, é para os homens. E aí você, mulher, vai dizer o quê? Tá, e eu, pastor? E nós? Não vamos ter a mensagem de hoje? A mensagem de hoje, sabe o que você vai fazer com ela? Se você já é casada, você vai pegar e ajudar o seu marido a colocar ela em prática. Se você não é casada, então, quando for, você poderá fazê-lo também, né? Os que são solteiros ainda, eu quero que vocês já se preparem para que essa mensagem sirva para vocês também. Os meninos, os rapazes aí, né? Os que já são pais, vai ter uma utilidade legal. E os que ainda não são, também já se preparem para quando forem, poderem colocar em prática tudo isso. Ok, pastor, mas do que você vai falar então? Eu quero primeiro ler um texto da Bíblia, depois eu quero trabalhar com vocês aí um pouquinho da inspiração divina e também eu quero depois dar algumas dicas. Pode ser? Então abra sua Bíblia comigo, ali no livro de Efésios. Efésios no capítulo 5. O livro de Efésios é um livro muito interessante. É uma carta um pouquinho diferenciada das demais cartas de Paulo, né? Paulo escreveu bastante no Novo Testamento, mas a carta de Efésios ela é uma carta mais prática. Ela chega direto ao ponto, né? Não tem muita teologia em si, né? Não tem muita teoria, mas tem ali a parte prática, né? Os conselhos, eles são bem objetivos e interessantes. E aqui no capítulo 5 de Efésios, do versículo 23 em diante, ele está falando ali sobre o lar cristão, começa falando ali sobre as mulheres, e a partir do 23 aí começa a falar um pouquinho sobre para os homens, para os maridos. E eu queria então que você homem, você marido, você pai, pudesse receber essa mensagem com carinho, e eu oro para que nós consigamos colocá-la em prática. Vamos para a Bíblia então? Versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também sejam sujeitas ao seu marido. Aí vem os conselhos, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 29, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa também respeite ao seu marido. Aqui está Paulo, então, dando dicas, né, e sendo bem objetivo com relação aos deveres aí do marido. Mas eu vou um pouquinho além disso, né? Essa introdução, esse texto aqui, ele tem um objetivo muito claro, que é justificar o porquê essa mensagem ela está direcionada para os maridos. E eu quero ler um texto da Inspiração Divina, então, que Ellen White escreveu para nós em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 219, 210. E eu quero que você esteja atento, porque são frases muito impactantes na vida da família, especialmente na vida do homem, né? Presta atenção na leitura, então. Toda família cristã é uma igreja em si. Os membros da família devem ser semelhantes a Cristo em toda ação. O pai deve manter tão viva a relação com Deus que compreenda o seu dever de tomar providências para que os membros de sua família recebam uma educação e preparo que os habilite para a futura vida imortal. A seus filhos devem ser ensinados os princípios do céu. O pai é o sacerdote do lar, sendo responsável a Deus pela influência que exerce sobre cada membro de sua família. Deve colocar sua família sob as circunstâncias mais favoráveis possíveis, para que não sejam tentadas a sujeitar-se aos hábitos e costumes, às práticas nocivas e aos frouxos princípios que encontrariam no mundo. Sobre os pais e também sobre as mães, recai a responsabilidade de dar uma educação cristã aos filhos que lhes foram confiados. Nunca devem negligenciar a seus filhos. De forma alguma devem permitir que algum ramo de atividade lhes absorva a mente, o tempo e os talentos, de tal modo que seus filhos, os quais deviam ser guiados em harmonia com Deus, sejam deixados à deriva, até se separarem completamente dele. Não devem permitir que seus filhos escapem de seu domínio e passem para as mãos dos descrentes. Precisam fazer tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que sejam imbuídos do espírito do mundo. Devem adestrá-los para que se tornem cooperadores de Deus. Constituem a mão humana de Deus, habilitando a si mesmos e a seus filhos para a vida eterna no lar celestial. Então aqui está a justificativa do porquê desta mensagem. Primeiramente, Deus falando através de Paulo, e agora Deus falando através de Ellen White. E a mensagem ela é clara, ela é direcionada exclusivamente para nós homens, especialmente para os pais. E aí eu quero trabalhar um pouquinho com vocês diante disso, alguns conselhos, algumas dicas que nós como homens, literalmente, né, como Deus nos criou, e assim o devemos ser, sermos também não apenas o pai, não apenas o marido, mas sermos o sacerdote do lar. Porque essa é a maior necessidade dentro das famílias, termos um sacerdote no lar. Uma das coisas mais interessantes que eu destaco lá na história de Elias, você lembra quando Elias ele esteve diante do rei Acabe, e aí tinha os 850 profetas falsos, tinha todo o povo ali ao redor. E lá em 1 Reis 19, antes de qualquer atitude de Elias, ele chamou o povo, os chamou ali para tomarem uma decisão, escolherem de que lado estariam. O povo ficou em cima do muro, não respondeu nem sim nem não, nem que estavam do lado de Deus, o Deus verdadeiro, ou do lado de Baal, do poste ídolo. E aí Elias, então, ele toma uma atitude. A atitude dele é o quê? Elias restaurou o altar de Deus que estava derrubado. Elias pegou as pedras e restaurou o altar. Como sacerdotes do lar, o desafio maior nosso é restaurarmos o altar de adoração a Deus. E a pergunta que fica é, mas pastor, não precisa mais fazer sacrifícios, não precisa mais matar cordeirinhos, não precisa mais fazermos todo o ritual do santuário? Não, não precisa mesmo.
Mas então qual é o altar que deve ser reconstruído dentro do nosso lar? Esse altar tem um nome. E o nome desse altar, sabe qual é? Culto familiar. Este é o sacerdócio do pai. Esse é o sacerdócio do marido, do esposo. Ele, como sacerdote do lar, a primeira incumbência sua é cuidar do culto familiar. Mas pastor, já tem o culto de sábado na igreja, tem o culto de quarta, de domingo, tem os sermões, as pregações na internet e tal. Nada disso substitui o teu culto, o meu culto. Mas eu faço o meu culto individual, eu trabalho muito conhecimento. Não, estamos falando agora do altar de Deus dentro da sua casa, que chama-se culto familiar. Não sei se o pastor André Flores lembra, mas enquanto a gente teve um encontro ali no Catre com os líderes de família, né? E a pessoa que estava apresentando para nós ali os seminários, ele falou sobre algumas estatísticas. Ele falou das estatísticas de divórcio no mundo hoje. Ele falou que em torno de cada 2 casamentos, um termina em divórcio. Em algumas regiões chega a 75% o índice de divórcios. E talvez você pergunte, mas e dentro do lar cristão, existe divórcio também? Infelizmente, existem. Mas a pesquisa dele foi um pouquinho além. Ele fez uma pesquisa entre as famílias que fazem culto familiar regularmente. Sabe qual foi o índice de divórcio que ele chegou? O índice no mundo hoje, cada 2 casamentos, um termina em divórcio. Entre as famílias que fazem culto familiar diariamente, mais de 1000 casamentos para um divórcio. Muda um pouquinho? O que vocês acham do índice? Então, quer dizer que se eu não quero me separar da minha família, eu tenho que fazer o culto familiar? As estatísticas dizem isso. Então, não é apenas Deus dando orientações, Deus dando as dicas corretas do que fazermos, mas as estatísticas provam justamente isso. E quando nós conseguimos, então, fazer do nosso lar um santuário, pode ter certeza que a tua família vai estar muito protegida. E ao fazermos isso, ao termos o nosso culto diário, ao você não deixar os teus filhos saírem para a escola, teus filhos saírem para o trabalho, tua esposa ir trabalhar ou permanecer no lar, você sair sem ter a bênção de Deus, pode ter certeza de que tudo muda por completo. Você sai para um mundo onde Satanás está pronto para nos derrubar, está pronto para nos destruir. E quando você sai com a presença de Deus, aí você pode ter certeza de que a bênção estará sobre a família. Agora imagina você sair aí sem a bênção, sem a presença de Deus, sem buscar a Deus em primeiro lugar. O risco então é muito grande. E não vale a pena correr esse risco com aqueles que nós amamos, né? Que é a nossa família, que são os nossos filhos, a nossa esposa. Quando a gente estava ali fazendo o nosso grupo de oração, né? Praticamente todos os casados que têm filhos ali, o pedido foi unânime. Por quem? Pelos filhos. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, bom, está todo mundo fazendo nessa linha, né? Eu também vou pedir pelas minhas filhas, né? Porque nós, como pais, mesmo a gente tentando fazer o máximo possível, ainda acontecem dos filhos não seguirem por completo as orientações. Mas aí eu pergunto, e aqueles que não fazem nem o mínimo? Como é que será o futuro dessas crianças? Como é que será o futuro dessas famílias? Então, diante disso, nós como sacerdotes do lar, nós como os responsáveis pelo altar de adoração a Deus da nossa casa, eu queria desafiar você pai, você marido, você homem, para três desafios apenas. E eles são bíblicos também. Eu queria compartilhar com vocês então. O primeiro deles é amar a esposa e os filhos. Mas isso é tão fácil, pastor. Amar é algo tão simples, né? Mas será que realmente é simples? Para nós analisarmos, né, a Bíblia, Jesus, né, deixou claro que o amor não é simplesmente um sentimento, mas o amor é um mandamento. Lembra o que Jesus falou? Lá em João 13:34, ele diz, um novo mandamento vos dou. Ou seja, não era apenas um sentimento,
mas era um mandamento, que vos ameis. Ameis uns aos outros, né? Então, passa a ser agora não simplesmente um sentimento, mas uma ordem de Deus, o amor. Em Mateus 22, 37 a 39, eu quero ler com vocês. Jesus também está deixando claro ali aquilo que é a orientação de Deus para nós, né? Mateus 22, verso 37 a 39, eu leio aqui o que Jesus disse para nós fazermos. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui vemos então a ordem de Cristo, e a ordem é clara: amar o teu próximo como a ti mesmo. E quais são as pessoas que são as mais próximas de nós? São exatamente aqueles que estão dentro da sua casa, que é sua esposa, que são os seus filhos. Esses são o nosso próximo. E Colossenses 3,19, assim como Efésios, repete, né, a orientação de Deus, dizendo que o marido deve amar a sua esposa a ponto de se sacrificar por ela, de morrer por ela. Você é capaz de dar a sua vida pela esposa, pelos filhos? Esse é o pedido que Deus faz: amar a ponto de se sacrificar por elas. Por quê? Porque Cristo amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. E aí ele desafia a cada um de nós para quê? Para fazermos o mesmo pela nossa família. Pastor, mas amar assim, algo assim, ok e tal, eu vou amar, isso é fácil, isso é algo que já está dentro de mim, ok. Mas amar ao ponto de gastar alguns minutinhos dirigindo um culto familiar? Será que você consegue esse tipo de amor? Amar ao ponto de repreender um filho que fica o dia todo num celular, dependente de um celular, de uma internet? Amar o filho ao ponto de dizer não para ele: não, você não pode ficar assim. E eu falo isso por quê? Porque lá em casa é uma luta. Nós tivemos guerras praticamente, né, para impor o tempo do celular. Mas graças a Deus hoje as coisas acontecem de uma forma mais natural. Tem tempo para rede social? Tem tempo para ouvir uma música, tem tempo para isso, mas tudo no controle do aplicativo ali, né? É 1 hora para Instagram, é 1 hora ali para isso, mais 1 hora para aquilo, enfim, nada de deixar livre. Tá, mas isso é amar? Você colocar barreiras, você pôr limites no filho, isso é amar? Talvez o filho ache que você não esteja amando fazendo isso, mas eu tenho certeza absoluta que um dia eles irão reconhecer e ver a dor que a gente sente de dizer não por muitas coisas tem a ver com o amor que a gente realmente tem por eles. E a gente tem que amar ao ponto de repreender, amar ao ponto também de disciplinar, amar ao ponto de dizer não também. Essa é a nossa função como pais, principalmente o pai, porque dentro de casa a mãe, ela tem uma função muito grande, mas ela precisa de alguém que seja um pouquinho mais forte e apoie tudo que a mãe fala. E essa pessoa é o pai. O pai precisa ser o homem, o macho realmente, aquele que confirma a palavra da mãe, que não abre mão dos princípios, dos estatutos, que além de estar realizando o seu culto, que é a coisa boa, também fazer as coisas que são chatas. Às vezes fica só no peso da mãe o dizer não e o pai é o bonzinho, né? Então, o Lobão estava falando ali: minha filha já veio pedir dinheiro para mim porque sabe comigo é mais fácil, né? E muitas vezes acontece isso, né? Sempre o pai, às vezes, com as filhas é mais queridinho, a mãe mais com os filhos, né? Mas o pai tem que saber ser durão também. O pai também precisa saber dizer não. Não podemos deixar esse papel somente para as mães. Tá, mas e com a minha esposa? Eu não tenho filhos. Aproveita esse momento. Você pode já se preparar para isso. Você já pode se preparar para ser o sacerdote apenas com a sua esposa. Mas os meus filhos já cresceram, já estão fora, hoje é só eu e minha esposa. Aproveita também, continua sendo esse sacerdote no lar.
Porque desde o momento que você casou e você se comprometeu em cuidar da sua esposa até que a morte os separe, então você precisa amá-la ao ponto de se entregar por ela, de fazer os sacrifícios. Ah, mas tem que ceder algumas vezes também, pastor? Claro que tem. O amor também pede isso. E nem sempre é fácil. Não pensem que lá em casa é diferente da casa de vocês. Nós somos todos humanos e as mesmas dificuldades que vocês têm, a gente tem também. Também temos as mesmas alegrias, temos as mesmas tristezas, mas uma coisa é certa: quando nós o fazemos colocando Deus em primeiro lugar e pedindo a orientação dEle, aí tudo vai ficando mais simples, mais fácil, mais claro, e os resultados aí são muito melhores. Primeiro ponto, então, amar a esposa e os filhos. Segundo ponto, agora tem a ver com os filhos e também com a esposa, né? Os ensinamentos nossos têm que ser de acordo com os caminhos do Senhor. Provérbios 22:6 é claro em dizer, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Para haver esse ensinamento, tem que ter alguém como responsável. Esse responsável, o pai, o sacerdote do lar. Lá em Deuteronômio 6, versos 5 a 7, né? O Shema, aquele texto ali, o chamado, né, para adoração, que todo judeu aprende logo quando é pequenininho ainda, né? Algumas das palavras são quais? Essas palavras que hoje te oriento, você, pai, você, mãe, você vai inculcar na cabeça dos seus filhos. Ou seja, o ensinamento bíblico, esse é que tem que ser transmitido para a educação dos nossos filhos. E se você tiver um tempinho hoje, eu queria convidá-lo a ler o salmo, o menor salmo que tem, aquele o 119, né? Todos os versículos praticamente são uma bênção, falando sobre o privilégio, a alegria daquele que guarda os preceitos do Senhor, aquele que segue as palavras de Deus, que segue e que guarda a lei de Deus. Ou seja, um pai que ensina os filhos, que ensina a família, de acordo com os preceitos de Deus, ele só vai colher bênçãos. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, o versículo 72, a palavra de Deus vale mais que fortunas de ouro e prata. O 97, todos devem amar, e o amor à Bíblia é superior a tudo. O 98, a Bíblia dá sabedoria para a família contra os inimigos. O 111, dá prazer aos corações. O 147, deve ser prioridade em nossa vida. E o 148, ensina-nos a amá-la. E tem o 105, né, que é aquele que você sabe de cor, né? Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E o quê? Luz para o meu caminho. Então, ensinando nos caminhos do Senhor é o resultado para a nossa alegria, para a nossa fidelidade. Então, primeiro, amar a esposa e os filhos. Segundo, ensinar a família de acordo com os preceitos, com a lei do Senhor. E o terceiro, agora, você como pai, talvez você que já tem os filhos mais adolescentes, seus filhos casados, os filhos já adultos, você não vai deixar de ser o pai. Porque uma das obrigações de nós como sacerdote do lar é continuar intercedendo por nossos filhos e por nossa esposa. E não apenas interceder, mas nós também sermos os canais de bênção para a nossa família. E nós então sermos aqueles que irão abençoar os filhos, que irão abençoar a família. Eu lembro quando pequeno, o pai e a mãe, quando a gente chegava na casa de um parente, né, um tio, uma tia, o vô e a avó, não era bom dia, boa tarde. O que tinha que dizer? Quem é do meu tempo aí? Bênção, tio, bênção, tia, bênção, vô, bênção, vó. E a gente foi criado assim. E cada vez que você cumprimentava ele, o que vinha? Vinha uma bênção. E eles nos abençoavam. E essa é a função de nós como sacerdotes do lar. Abençoar os nossos filhos. Jesus, ele é o nosso intercessor, Jesus é o nosso advogado, Jesus é aquele que intercede por nós diante de Deus. E nós, como pais, temos que ser também o intercessor ali da nossa família. Ser aquele que vai levar os pedidos até Deus, que vai levar as necessidades, que vai pedir as bênçãos constantemente. E eu louvo a Deus por meus pais que constantemente oram por mim até hoje. E eu louvo a Deus porque
Deus põe no meu coração o desejo de diariamente, mesmo com as filhas que não estão lá dentro de casa, a gente lembrar delas, aonde elas estão, a gente tem que estar orando constantemente. E o orar, ele, é claro, é o pedido, é a bênção, né? Mas o abençoar, a gente pode trabalhar horas sobre isso, mas o resumo do abençoar é o quê? É você, em vez de trazer apenas palavras de repreensão para os seus filhos, trazer palavras de bênção, trazer palavras que incentivem, trazer palavras que direcionem, trazer palavras proféticas, por que não? De bênçãos futuras para seus filhos. Essa é uma das grandes obrigações nossas como pais. Não perdermos tempo simplesmente com palavras tolas, mas colocarmos sempre no nosso dia a dia palavras que podem abençoar, que podem transformar o futuro daqueles com os quais a gente convive. E pode ter certeza, um pai que é otimista, um pai que fala palavras de bênçãos, transforma o futuro do seu filho. Um pai que só repreende, que só coloca palavras negativas, infelizmente pode também transformar para o lado negativo o futuro de uma criança, o futuro de um filho. Então, nós como sacerdotes do lar, uma das grandes, um dos grandes desafios é então sermos os canais de bênçãos para os nossos filhos. Lembra de Jó? O que Jó fazia constantemente? Fazia sacrifícios pelos seus filhos, orava por eles e pedia a bênção sobre cada um deles. Seja esse o nosso desafio. E eu sonho com isso, para que a minha vida diariamente seja essa. Em primeiro lugar, amar a esposa e os filhos. Segundo lugar, ensiná-los e conduzi-los no caminho do Senhor. E em terceiro lugar, interceder e abençoar a minha família. Será que um dia, quando Jesus voltar, Ele vai pedir conta da nossa família? Será que Ele vai chegar para mim e diz, e aí? Cadê a Júlia? Cadê a Casey? Cadê a Kari? Eu dei esses presentes para você. E eu preciso que você preste conta deles. O que eu vou responder para Deus? O meu sonho é responder, Senhor, aqui estou eu e a família que o Senhor me deu. Obrigado por você me salvar e, por favor, deixa-nos morar contigo por toda a eternidade. Você quer fazer essa oração comigo? Como é que está a tua família? Você já orou por eles hoje? Então eu quero fazer uma oração agora para que Deus possa fazer de nós pais, possa fazer de nós sacerdotes, possa fazer de nós os homens que a nossa família precisa ter dentro de casa. Mulher, você está junto com o marido hoje? Aproveita e dá um abraço nele ali e fala para ele assim, eu oro para que você continue sendo e que você seja um sacerdote cada vez melhor do meu lar. E eu tenho certeza que Deus vai completar o incompleto que existe em nós. Deus vai fazer as coisas fluírem mais naturalmente, porque Ele vai, eu tenho certeza que Ele quer somente a vitória no nosso lar. Deus está do nosso lado e Ele combate o mesmo combate que nós estamos combatendo. E Ele vai nos dar as forças necessárias para sermos vitoriosos em tudo. Feche seus olhos então, quero orar por você. Querido Deus e Pai, obrigado porque além de o Senhor nos dar o privilégio da vida, o Senhor nos deu o privilégio de conhecer o Teu Evangelho. O Senhor também deu o privilégio para muitos de nós de sermos maridos, de sermos pais. O Senhor também vai dar esse privilégio para outros ainda no futuro. E eu oro a Deus para que todos os homens que estão me ouvindo neste momento, eles possam ser abençoados por Ti. Que nós como homens, ó Pai, possamos reproduzir o caráter de Deus em nossa família. Que nós sejamos capacitados por Ti para fazer o nosso papel da melhor maneira possível. Ó Pai, quanto ao lado pessoal, nós somos fracos também, somos pecadores, temos as nossas dificuldades pessoais. Então, ó Pai, diante disso eu oro para que o Senhor fortaleça a vida, o caráter de todos os homens que estão aqui nessa noite. Para que assim, juntos com suas esposas, juntos com sua família, com seus filhos, possamos formarmos a família, formarmos, ó Deus, a sociedade, formarmos aqueles que são exemplo neste mundo, que testemunham sobre Ti, e assim o mundo também conheça o amor que o Senhor tem por nós
através de nós. Que o Senhor cuide de cada um dos homens aqui e também de toda a sua igreja, nos dando aí um bom restinho de noite, um bom resto de semana e a certeza da tua companhia diária todos os dias de nossa vida. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos vocês, sob a bênção de Deus.